Você já montou a sua rotina, mas logo na primeira semana percebeu que essa estrutura estava estática, engessada demais para uma realidade que é tão movimentada? Ou então você criou uma rotina que deu certo, mas na primeira grande mudança que acontece no seu trabalho, na sua vida pessoal, toda aquela estrutura vai por água abaixo. A gente já falou o que tem por trás de rotinas que não dão certo, mas no episódio de hoje a gente vai falar sobre o mínimo necessário. Olá, este é o Em Busca da Rotina Perfeita, experiências reais de uma pesquisadora em comportamento humano. Meu nome é Julia Testori, @JuTestori, e esse podcast surgiu pra gente conversar sobre temas que não cabem em 15 segundos de um story. Esse episódio ele tá um pouco diferente, caso você esteja me vendo aqui em vídeo, porque sim, essa opção tá disponível. Vocês vão perceber que eu tô num cenário muito mais natureza. Na verdade, eu tô no meio de uma mudança. E tem sido um desafio muito grande para mim, nas últimas 2 ou 3 semanas, lidar com toda essa mudança. Literalmente, tá? Estou mudando praticamente de uma cidade para outra. E esse foi o cantinho que eu arranjei aqui para gravar e conversar com vocês, porque talvez esse seja o meu ponto inegociável. Afinal de contas, estamos na 28ª semana de podcast. Não teve uma semana sem episódio desde que a gente começou. Lá, praticamente no começo do ano. E caso você não esteja me assistindo visualmente aqui, você talvez ouça no extracampo, a gente chama isso no cinema, né? Os sons que não estão aqui aparecendo na tela, de alguns passarinhos, quem sabe, algumas brisas, ventos e talvez outras intervenções humanas. Espero que não, mas às vezes tem aqui um aspirador rolando. Bom, e o episódio de hoje, ele foi pensado a partir de uma conversa que eu tive semana passada com uma aluna, uma sócia do Clube Rotina Perfeita. Caso você não saiba o que é o Clube Rotina Perfeita, é meu clube de assinatura, onde ao invés de criar vários cursos, e-books, ferramentas e vender para você e disponibilizar à venda, eu decidi, sabe o quê? Colocar tudo em um lugar só. E aí você paga a sua assinatura, você assina enquanto você quiser, você sai quando você quiser e volta quando quiser voltar a assinar. Então, se você tá num momento difícil e você decidir não renovar, depois você pode voltar para o clube, para que todos esses conteúdos estejam à disposição de todas as sócias do Clube Rotina Perfeita e que elas usem quase que como essa caixa de ferramentas que está lá à disposição e por demanda, por necessidade, vocês vão lá e buscam. A gente teve um lançamento faz pouco tempo do curso Rotina de Trabalho, mas a gente tem o nosso curso base, que é o Rotina Perfeita, a gente tem Rotina de Estudos, a gente tem workshops de planejamento semanal, mensal, a gente tem várias masterclasses com convidadas na área de finanças, no seu planejamento financeiro, na área de nutrição, na área de atividade física, qualquer coisa que você imaginar, muito provavelmente a gente já lidou, já trabalhou nesse tema. E o mais legal do clube é que todo mês tem conteúdo novo e conteúdo de muita qualidade. Então é, assim, o meu grande orgulho que completou 1 ano esse meu bebê, mas que já conta com mais de 700 sócias assinantes. Bom, em uma conversa que eu tive semana passada com uma das sócias, aluna, ela falou o seguinte: Ju, eu segui o seu método, criei a minha rotina, foi super legal naquele momento, mas eu sou professora universitária. Ela é professora e a cada semestre a grade muda completamente. Então, ela tem que reorganizar a sua estrutura, sua agenda, mas também reorganizar as matérias que ela vai dar naquele semestre. As matérias são matérias par e ímpar por semestre, então não é uma sequência. Cada semestre ela realmente tem que ter um retrabalho, digamos assim. E aí, o que ela me falou? Ju, eu montei a minha rotina perfeita lá em junho, mas aí, agora que a gente virou o semestre, eu percebi que ela não estava mais cabendo. Eu não estava conseguindo mais seguir essa rotina e lidar com as novas demandas, que, por exemplo, começo de semestre, por mais que eu tenha outras coisas para além das aulas, ela tem várias frentes de trabalho, de atendimentos também, por mais que eu tenha essas várias frentes, começo de semestre, eu me dedico muito para as minhas aulas. Ao mesmo tempo, se eu monto a minha rotina priorizando essa carga horária de aulas, essa rotina não vai fazer sentido,
porque no final do semestre tá tudo muito mais engatado, as coisas já estão funcionando num ritmo que eu não preciso alocar tanto tempo assim nas minhas aulas. E o que a gente percebeu? Algo que é clássico, que é muito falado dentro do clube, que eu já falei com vocês, mas que mesmo assim, por vezes, é negligenciado. Então, vou trazer aqui como alerta, para que você não deixe de lado isso que eu vou te falar. Talvez pareça óbvio, talvez pareça algo, mas eu já tenho isso na minha cabeça, não preciso ficar repensando a cada vez. Mas hoje a gente vai falar sobre o mínimo necessário. O que você precisa fazer na sua rotina para que ela esteja minimamente funcionando, para que as coisas estejam minimamente caminhando bem. Exemplo, se eu tenho na minha rotina uma meta de fazer atividade física 4 vezes na semana, só que eu tô numa semana de provas e eu vou priorizar, obviamente, as minhas provas. Eu vou priorizar os meus blocos de estudo. E aí, talvez instintivamente, eu cancele todas as outras coisas para focar naquilo que importa naquela semana, que são as minhas provas, meus estudos. Aí acaba a sua semana de provas e você tá esgotada e aí você tem que recomeçar a sua rotina de treinos. E aí você começa com um pouquinho, vai evoluindo, aí chega no seu nível máximo, vamos supor, de 4 vezes na semana. Só que aí você recebe de novo aquele lembrete de que mais uma semana de prova começou. E aí você cancela todas as suas aulas para poder focar nos estudos. Esse processo, ele, por si só, não necessariamente é um grande problema, mas quais os problemas que a gente pode encontrar para você pensar se isso acontece na sua rotina? Cada vez que a gente vai começar algo do zero, imagina nas aulas de física, um corpo parado tende a permanecer parado, você tem que empregar uma força muito grande para gerar esse ritmo, essa primeira velocidade. Quando o corpo ele já está em movimento, você acelerar, e agora eu não sei se eu tô falando em termos físicos ou não, tá? Talvez eu esteja aqui cometendo uma falácia, mas um corpo que já tá em movimento, por mais que seja 1 km por hora, acelerar esse corpo não é tão difícil assim, quanto se ele tivesse 0 km por hora estacionado. A grande questão aqui do mínimo necessário é entender como que eu posso manter o mínimo de funcionamento da minha atividade física, por exemplo, enquanto eu tô passando por um momento mais de turbulência em outra área, para que eu não tenha que ficar recomeçando toda vez do zero. Para que, mesmo numa semana de provas, eu consiga dar vazão, até lembrando do episódio passado de descompressão, para fazer esse processo de descompressão, que é muito importante, para não deixar totalmente no tempo, sabe? Jogado. A minha preocupação com a minha saúde, com a minha atividade física. Isso vale para várias outras áreas. A gente pode extrapolar isso para vários outros âmbitos. Por exemplo, algumas vezes por ano, a minha família que mora fora vem vem visitar quem mora aqui no Brasil. E toda vez que a minha família vem, é um grande encontro, não é algo que a gente tá muito acostumado. E eu quero muito priorizar o meu tempo com eles. Só que nem sempre eu posso tirar férias. Tem muitas atividades que precisam continuar existindo enquanto eu tô com a minha família. E aí que eu ativo a grande questão aqui desse episódio, que é o mínimo necessário. Eu ativo o meu mínimo necessário no meu trabalho, por exemplo. E aí eu sei quanto que eu preciso trabalhar para fazer uma manutenção. Então eu não vou pegar projeto novo, não vou fazer nada que tá além do que é essencial para poder garantir essa prioridade para talvez um tempo de relações sociais, um tempo de família, um tempo pessoal. Isso acontece na minha rotina. E conversando com essa sócia, a gente percebeu algumas questões. E é isso que eu vou trazer aqui para vocês hoje sobre o mínimo necessário. Então, primeiro, o que é esse mínimo necessário? É entender níveis de manutenção para todas as áreas da sua vida. Algumas questões podem ser muito tranquilas, então atividade física é fácil de pensar, né? O meu ideal é 3 vezes, 4 vezes por semana, mas o meu mínimo é 1 vez por semana. Quando tá tudo muito difícil, eu vou 1 vez por semana. Às vezes, no seu trabalho, pode ser, por exemplo, participar das reuniões, dar continuidade para aquele projeto que é muito importante, mas todos os outros, eles podem ficar, por exemplo, em stand-by. No meu caso, o podcast é bastante inegociável. Mesmo em viagem, eu mantenho o meu podcast. Talvez não tão elaborado. Então, talvez não vou ter um episódio com muitas referências bibliográficas. Até como é esse
agora. A gente tá aplicando o meu mínimo necessário. Eu tô entregando algo que é importante para minha constância, manutenção desse meu projeto. Mas eu tô em semana de mudança. Na verdade, semana que, na verdade, virou já mês de mudança, né? Eu tô em período de mudança. Mudança de casa. E eu não trouxe para vocês uma revisão extensa da bibliografia. Em alguns casos, a gente até consegue desenvolver com mais profundidade. Eu gosto muito disso, eu sei que vocês gostam. Mas, para minha constância, eu prefiro aparecer aqui. Não é sobre fazer algo mal feito, tá? Espero que vocês não estejam achando esse um trabalho mal feito. É um trabalho que precisou de um pensamento, precisou de uma organização, precisou de uma organização física, até mental, né? Óbvio, mas física também. Então, eu dei um jeito aqui de ter um espaço e tal. Mas a gente não tá falando de um episódio tão desenvolvido e complexo quanto outros. Eu sei que, por exemplo, um episódio que a gente fez sobre rotina e comparação, ele atingiu o nosso pico de engajamento, que não sei se é essa palavra no Spotify, né? De visualizações. Então foi um episódio muito importante pro meu podcast. E foi um episódio que eu chamei o Arthur, que a gente ficou durante uma semana revisando a bibliografia, batendo texto, não falas assim, mas para casar uma ideia com a outra, isso teve um resultado. Nem sempre, quanto mais esforço você vai empregar, mais resultado você vai ter. Mas nesse caso, aconteceu da gente conseguir desenvolver um pouco mais, teve um resultado, só que esse é um ponto, alto. Se é um ponto alto, quer dizer que os outros pontos estão abaixo dele. Agora eu estou num ponto baixo, não quer dizer que eu estou entregando algo de pouca qualidade, mas eu estou trabalhando com o meu mínimo necessário. E eu acho importante a gente comentar sobre essa questão de mínimo necessário e mal feito. Uma vez eu estava vendo um meme, eu achei tão bom. Era um cara, assim, que aparecia bem um estereótipo, de um estudante de medicina aqui de São Paulo. E aí ele falava assim, como que eu consigo manter ótimas notas na minha faculdade de medicina e, além disso, participar dos grupos de extensão e, além disso, fazer atividade física 5 vezes por semana e ser um ótimo namorado e um ótimo amigo, continuar saindo com os meus amigos e, além disso, treinar natação e pipipipopó. Sabe como que eu consigo fazer tudo isso? Eu faço tudo muito mal feito. Eu achei muito engraçado isso. Porque é até um exemplo, meu pai fala muito isso, que o pato, nada contra o pato, mas o pato, ele sabe fazer tudo. Ele sabe nadar, ele sabe andar, ele sabe voar, mas ele faz tudo muito mal feito. Então ele não é o melhor nadador, não é o melhor corredor e nem a melhor ave que existe. Uma ilustração aqui pra gente pensar sobre essa questão do mínimo necessário. Não necessariamente a gente tá levando pra esse lado de fazer as coisas de maneira mal feita, mas sim, pensa em níveis de manutenção. Eu gosto dessa palavra. Tem um episódio sobre constância que eu trago muito essa ideia, porque muitas pessoas me procuram pra entender como que eu posso estabelecer uma rotina que seja constante, porque não é sobre planejar, eu sei planejar, não é sobre fazer a primeira vez, a segunda vez, é sobre manter isso no longo prazo, no médio prazo. 1 mês, tá bom, já seria um grande avanço. A grande chave da constância é você bater o seu ponto lá. A grande chave da constância no meu podcast é toda semana bater o ponto. Entender que eu vou entregar melhor e entregar um pouco abaixo do que a média, às vezes. Nunca ultrapassar esse limite inferior. O limite superior, o céu é infinito, né? Tá tudo bem. Mas, então, não fazer mal feito, mas entender o que é esse limite inferior, esse mínimo necessário. E aí, em conversa com essa aluna do clube, né, essa sócia do clube, a gente entendeu que ela poderia antecipar alguns momentos de mínimo necessário. Isso é muito importante, talvez possa te ajudar a pensar a sua rotina também, que é entender questões de sazonalidade. Eu, como criadora de conteúdo, produtora de conteúdo e infoprofessora, eu por muito tempo trabalhei, 2 anos, trabalhei com lançamentos. Então eu fazia o lançamento do meu curso. Momentos de lançamento exigem muito de mim. Em compensação, após o lançamento, eu tenho toda a recepção das sócias, né? Então não é só o dia, acaba durando, 1 semana de muito trabalho, mas depois de 1 semana de lançamento, eu tinha um grande momento de
baixa de trabalho, de carga horária bem diminuída. Isso, inclusive, era um grande problema para mim, porque custava muito emocionalmente trabalhar muito por um mês e pouco no outro mês, e muito no outro mês e pouco no outro mês. Isso estava exigindo muito. Inclusive, a gente decidiu mudar o modelo de negócios por conta disso, por conta de como eu estava criando essa rotina. Mas o modelo de lançamentos é um modelo de sazonalidade. Você tem aquela oscilação que é prevista. Essa sazonalidade pode impactar, por exemplo, várias áreas de vendas. Quando você tem a Black Friday, quando você tem o Natal, quando você tem volta às aulas para alguns produtos. No caso dessa professora, começo de semestre, talvez semana de prova com correção de trabalho, talvez existam momentos que você está no começo do semestre, mas você não está no primeiro mês, tá? Sei lá, no segundo mês. Então você já planejou tudo e agora já engrenou e não tá em prova ainda. Talvez seja um mês muito mais tranquilo, que você tem o seu mínimo. O seu mínimo é você estar presente nas aulas, você tirar as dúvidas, fazer alguns atendimentos pontuais, mas você não vai ficar criando coisas mirabolantes naquele momento. Enquanto que, começo de semestre, nesse exemplo, ela precisava revisar a bibliografia, revisar plano de aula, revisar cronograma. Isso exigia muito mais. Então eu quero que você pense na sua rotina. Existe essa sazonalidade? Você consegue prever um pouco essa sazonalidade? Você consegue entender as áreas da sua vida e conseguir pelo menos pistas de limite inferior para essas áreas da vida? Algumas áreas são bem mais difíceis, alguns trabalhos são mais difíceis, inclusive o curso disponível dentro do Clube Rotina Perfeita, que é o curso Rotina de Trabalho, te ajuda justamente a criar um workflow de trabalho e entender o que é o essencial do seu trabalho e o que tá lá como complemento, o que está dentro do seu escopo de trabalho, o que está fora do seu escopo, como criar projetos, como fazer um equilíbrio, que na verdade a palavra talvez não seja exatamente um equilíbrio, porque a gente não quer que tudo esteja nivelado igual, a gente quer uma harmonia, né? Talvez essa palavra seja melhor. Como criar isso dentro do trabalho? Esse curso ele surge justamente para sanar essa dor. E a partir do momento que a gente começa a entender essa sazonalidade, os nossos limites inferiores de várias áreas, a gente tem muito mais ferramenta, muito mais repertório para poder lidar com essas mudanças na nossa rotina. A nossa ideia não é criar uma rotina estática, a nossa ideia é criar uma estrutura. A gente quer sim uma estrutura que te dê um pouco mais de firmeza, um pouco mais de recorte, isso é importante. Mas, se você não sabe trabalhar de forma flexível dentro dessa estrutura, você vai jogar ela no lixo, porque ela não vai servir naquele momento em que um projeto está exigindo muito, que você está fazendo hora extra, que você está em fechamento. Essa fotografia daquele momento, dessa rotina, não vai ser a mesma fotografia do que começo de mês super tranquilo, sem projeto novo. São fotografias diferentes, mas alguma essência tem que ser a mesma. E é um pouco por aí que a gente vai criar essa nossa rotina. E enquanto eu tava pensando nesse tópico de conversa, eu tava conversando com meu irmão, e aí ele falou assim, Judy, então esse episódio é sobre priorizar. E aí eu fiquei pensando que não é sobre exatamente priorizar, né? São talvez duas dúvidas diferentes. Quando a gente pensa que, poxa, como que eu vou dar atenção para alguma coisa se tudo é importante? Como que eu vou priorizar, sendo que tudo é uma prioridade? Tudo bem. Nesse sentido, a gente pode até entender uma conexão com o mínimo necessário. Se, por exemplo, é muito importante manter as relações sociais e é muito importante manter a atividade física, é muito importante me destacar no trabalho, se tudo isso é muito importante sempre, fica muito difícil. E aí você não vai conseguir dar atenção pra nada nunca. Ou então, como eu falo, o que grita mais alto vai sair vencendo. Se o seu chefe tá muito estressado, te cobra muito, você vai dar atenção. Aí, se, por exemplo, você tem uma briga feia com seu namorado, namorada, você vai dar atenção. Mas aí, se você recebe uma chamada da sua nutricionista ou da sua médica, você vai dar atenção. Você acaba quase que fazendo a priorização por demanda, por aquilo que naquele momento tá gritando mais alto. Mas eu não acho que essa seja a melhor forma da gente lidar com as nossas áreas da vida, os nossos projetos, as nossas tarefas. Isso gera muito mais estresse. Gera muito mais estresse você deixar tudo chegar nesse nível de receber essas chamadas de atenção. É muito mais eficiente quando a gente tem um controle
sobre as nossas escolhas, por que eu tô escolhendo isso e aquilo, e estrategicamente ativar o seu mínimo necessário quando é necessário. Então, se, por exemplo, eu tô na faculdade, eu tenho aqui 10 matérias, e isso daí eu ensino no curso Rotina de Estudos. Eu falo isso pra vocês, sócios do clube. Isso daí tá dentro do Rotina de Estudos. Se eu tenho 10 matérias e eu não consigo entender muito bem estrategicamente como que eu vou alocar meu tempo, e eu acho que por ter 10 matérias eu vou ter que tratar as 10 da mesma forma, e eu quero ser a melhor nas 10, existe, óbvio, né, uma chance de você realmente conseguir, a depender da dificuldade, né, depender de vários fatores, mas existe uma grande chance de você se frustrar. Muito mais inteligente e estratégico que você avalie. Poxa, dessas 10 aqui, qual que eu vou dar mais importância? Qual que é meu mínimo? O meu mínimo é manter, por exemplo, enquanto eu estava na faculdade, eu tinha que manter média 8 para continuar com a minha bolsa. Na minha segunda faculdade que eu fiz, que era particular. E aí eu tinha que ter uma média 8 para ter a minha bolsa. Esse era meu limite inferior. Meu limite inferior, ele era um pouquinho alto, mas era justificado. E não eram matérias tão difíceis assim. Na segunda graduação que eu fiz em comunicação. Bem mais tranquilo do que, por exemplo, na primeira graduação com as matérias de estatística e cálculo. E sabendo desse meu mínimo, eu me permitia não estudar tanto para uma matéria que eu sei que eu ia conseguir fazer lá os meus 7,5, 8. Que tava, porque no final das contas era a média, que não podia ser abaixo de 8. Mas eu sabia que para algumas matérias eu iria tirar, sei lá, 9, então tudo bem para algumas tirar 7,5. A partir do momento que essa era uma escolha minha, eu não ficava desesperada ao não tirar 10 naquela matéria, que eu mesma decidi que eu não ia priorizar. Então, talvez tenha, assim, um pouco a ver com a priorização. Mas eu acho que talvez seja esse passo além, de entender os nossos mínimos necessários e realmente estar bem com essa ideia de mínimo necessário. Bom, dito tudo isso, vamos aos exercícios do dia. Porque, caso você não esteja habituada, a ideia desse podcast é, às vezes, dar uns tapinhas, né, uns chacoalhões de acorda, trazer para vocês as minhas reflexões para talvez te ajudar a pensar na sua rotina, mas não deixar tudo muito aberto. A gente quer coisas práticas e concretas para aplicar ainda hoje na nossa rotina. Então, eu separei aqui alguns exercícios para a gente testar hoje. Exercício de definir os nossos mínimos necessários. O que a gente vai fazer? Primeiro, você tem que entender as áreas da sua vida. Não tem como. Muito mais difícil você sair tateando, perdida. Qual que é meu mínimo necessário? Vamos segmentar e entender as áreas? Então faz isso. Depois que você define essas áreas, você vai entender o que é manutenção essencial e o que é um pouco além. Talvez não seja simples, talvez seja mais ou menos, e talvez seja tão complexo que você vai poder deixar isso para ser elaborado quando necessário. Então, por exemplo, nesse caso que eu falei dessa minha aluna que é professora, ela não precisa desenhar muito bem qual que é o limite inferior dela como professora. Ela pode ter um pouco de noção. E se você quiser escrever, a nossa cabeça digere, entre aspas, muito melhor esse conteúdo quando a gente escreve, quando a gente põe pra fora. Então, sempre recomendo que você escreva, não deixe só aqui na cabeça, no mundo das ideias. Bom, e feito isso, a gente vai começar a trabalhar com esses limites. Então, a gente vai pensar em sazonalidade. Você consegue já imaginar em que momento que você vai ter que acionar esse limite inferior para poder lidar com outra sobrecarga, de uma outra área? Tenta imaginar esses cenários de sazonalidade. E com isso, você vai ter um guia, uma preparação, um treino para lidar com semanas que vão exigir mais de você em uma área da sua vida, seja pessoal, profissional, de saúde, ou enfim, por qualquer situação que você esteja passando, como eu que tô aqui em mudança. Eu ativei o meu mínimo necessário e eu tô ali meio que equilibrando esses pratinhos sem pegar aquele pratinho que a gente sempre joga no chão de primeira, que é nossa saúde física, mental, porque a gente sabe que são áreas que não se relacionam tanto com outras pessoas. Então, infelizmente, a gente tem essa tendência de primeiro pratinho que a gente vai pegar e tacar no chão para quebrar vai ser algo envolvendo nós mesmas, sem o compromisso de outras pessoas. Enquanto no trabalho tem o seu chefe gritando, enquanto na faculdade tem o seu professor lá falando que vai ter prova, na atividade física seria bom que você tivesse,
o seu instrutor, professor, o que seja, mas nem sempre a gente tem. Então é o primeiro prato que a gente joga no chão. Talvez a estratégia do mínimo necessário seja o que você precisa para conseguir manter a sua constância. Eu quero que você pense nisso. E lembre-se que toda segunda-feira eu tô aqui para conversar com vocês. E eu queria agradecer muito, muito, muito do fundo do meu coração. Você que fica aqui até o fim, você que comenta, você que vai lá no meu Instagram, dá uma olhada por lá também. A gente chegou nessa semana no top 40, eu acho, 36, se eu não me engano, de educação do Spotify Brasil, e eu tô muito feliz, extremamente feliz e muito orgulhosa de poder colher esses frutos dessa minha constância. E óbvio que isso depende 100% de vocês. Então, se você puder seguir, então 2 missões. Então, primeira missão, seguir esse episódio aqui no Spotify ou se inscrever no YouTube. E segunda missão, dar as nossas 5 estrelas, porque eu tenho certeza que esse conteúdo, ele se aplica na sua rotina, que você faz uso e que é um conteúdo tão valioso que não pode ser guardado só pra você. Então não seja aquela pessoa que descobre coisas legais e não quer compartilhar. Compartilhe, me marque nos stories, manda para suas amigas, para sua família, para quem for. E segunda que vem eu espero vocês pra gente desenrolar o nosso próximo episódio. Um beijo e boa semana.